Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois dessa vitória com 3 gols bonitas de assistir em casa no Dia dos Namorados? E aqui do meu lado está ele que não esteve no estádio, por isso São Paulo venceu. Bom, Oi, pra Caio. me defender, você também não tava lá, né? Então, vamos vai pensar falar que eu sou sobre pé frio, isso, que eu já vi muita vitória de campeonato, inclusive. Realmente. Do meu outro lado está mais uma vez agradecer a participação dele, Jorge Nicola. Tudo bem, Jorge? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Que momento legal do São Paulo, né? Você tá gostando de ver? Tô surpreso, Laila. Eu imaginava que o São Paulo terminaria essa parte do campeonato com 23 pontos. Só a título de comparação, o São Paulo do ano passado termina o primeiro turno com 19 pontos. É verdade que aquele São Paulo do ano passado não serve de referência. Mas o São Paulo já tem 4 pontos a mais do que do ano passado, com 7 jogos a menos. E sabe o que eu sinto, Jorge? Que a gente tem uma mudada assim nos ares, inclusive a sorte do São Paulo tá mudando. Um exemplo disso é, o Regis teve problema, foi suspenso, o Militão teve amidalite, não pôde jogar, na hora já bate um desespero no torcedor. Meu Deus, o que vai acontecer com a lateral? Entra o Araruna, o que você achou do Araruna? Gostei do Foi do bem, Araruna, deu ele passe pra gol. já tinha jogado como lateral improvisado. Se fosse ano passado, eu acho que ia dar tudo errado, mas esse ano parece quando que... a fase tá boa, as coisas dão certo, né? Isso. Até em relação à bola, que antes batia na trave e saía, agora bate na trave e sobra e sai gol. Vira rebote. É a história do pão com a manteiga. Antigamente o pão com a manteiga do São Paulo caía sempre de frente pro chão. Agora tá caindo com a manteiga pra cima. Tem e chances, O né? terceiro gol mesmo é um cruzamento do Lucas Fernandes pro meio da área, rebate na defesa, sobra pro Everton e ele de primeira faz o gol. Que Então, foi lindo, meu Deus, quanto bonito gol pra lindo caramba. numa noite Que fase só. vive o Everton também no São Paulo, caiu como uma luva. Né? Ali do lado esquerdo eu acho que a gente tá bem resolvidinho. Com certeza. Eu acho que ali tá boa. Aliás, ele parece que faz parte do São Paulo há muito tempo, o Everton. tempo, Ele e o Nenê estão a cara do time. Estão chamando a responsabilidade que a gente esperava, né? O Everton, quando veio a 15 milhões de reais, Foi a gente 15, não esperava menos também, né? Então acho que o São Paulo acertou nessa contratação e vamos ver se agora nessa parada para a Copa do Mundo consegue com mais outros reforços pontuais trazer o time de volta também da parada, que a gente não seja igual a parada da última Copa, que foi um desastre, que a gente perdeu a Libertadores ali, não por causa da parada, né? Mas o time não voltou talvez Mas tem focado, um retrospecto de pausa, exatamente. né? Tem um retrospecto Sim. que preocupa O a torcedor gente São Paulo um não fica pouquinho. preocupado com a parada da Copa do Mundo, com certeza. Mas bom, até hoje a gente tá em segundo lugar no brasileiro. Até o momento, agora, né? até Porque o momento Atlético da Mineiro competição. joga daqui a algumas horas. Se vencer, passa o São Paulo, mas Aí terceiro dentro lugar do tá ótimo. G4, tá ótimo pra quem lutou contra rebaixamento ano Exatamente. passado. Com perspectivas completamente diferentes. Essa é a questão. E aí tem várias coisas que ajudam a explicá-la. O espírito mudou. O espírito, Vocês falaram da sorte, eu concordo da sorte, o espírito mudou. o grupo. O Aguirre tem limitações como treinador, é um técnico mais defensivo do que, por exemplo, eu gosto, mas ele conseguiu fazer e reunir caras que querem correr pelo São Paulo. Então aquele time preguiçoso e aquento do São Paulo de outros tempos não existe mais. É também por isso que o Valdívia foi liberado. O São Paulo diagnosticou que o Valdívia não tinha a garra que o São Paulo quer. E O São Paulo não fez tanta questão também de tentar ficar até com o porque Valdívia. vai economizar R$250 mil por mês. Se a gente multiplicar até dezembro, está falando de uma grana alta. E aí, as contratações também vingaram. Vocês já elogiaram o Everton, o Nenê a gente precisa elogiar demais. 37 anos, gente. Porque o 37 gol que ele fez é de alguém que é muito bom. Chapéu. O chapéu não foi espetacular, mas foi extremamente útil. Desde a hora que e era recebeu. super difícil. A jogada de futsal, você dá aquele chapéuzinho. E aí ele bate com uma extrema categoria. O Nenê, pra mim, é o grande nome desse time do São Paulo. Certeza. Ele é o cara. O artilheiro do São Paulo Outros na temporada. acompanham. O Everton acompanha. Você tem um miolo de zaga que acompanha. Você tem o Jusilei que é sempre regular. Mas o Diego Souza que melhorou. Mas o nome do São Paulo, pra mim, nessa reação, é o Nenê. Até no empate contra o Inter, o Nenê não tava em campo. Você viu o tamanho da falta. Nossa né? senhora. Nossa Nem me fale, senhora. que jogo horrível. É uma coisa, Jorge, na sua opinião, é uma coisa que o São Paulo tem que pensar, porque assim, o São Paulo vai procurar agora a lateral direito durante a Copa do Mundo e um atacante, velocista no Real Marcos Guilherme, para esse posicionamento. Você acha que o São Paulo também deveria se preocupar para um meio, porque amanhã pode não contar, se tem uma Sul-Americana e um brasileiro, pode não contar com o Nenê em dois jogos seguidos? Acho que depende do que esperar do Carneiro. Se o Carneiro vingar, se o Carneiro for... Estou falando do Carneiro, o centroavante uruguaio que foi contratado no começo do ano. Se ele se transformar naquilo que o São Paulo imagina, o Diego Souza pode ser opção no meio. Até para o lugar do Nenê, eventualmente, quando não tiver o Nenê. Se o Carneiro não virar, é possível que exista a necessidade de um meia. São Paulo busca um lateral e aí, ao que parece,
A prioridade é o William, o lateral direito que surgiu no Internacional muito bem, chegou a ser Do Wolfsburg. Isso. A diretoria tinha negado e agora já tem uma... já conversaram com o empresário, que é uma negociação difícil. Esse jogador de velocidade do campo, que acho que é a prioridade máxima, e tem que ser porque perdeu o Marcos Guilherme, perdeu o Valdívia, já houve um contato com o empresário do Pedro Rocha, o Hamilton Bernard, eu até entrevistei ele ontem. O Hamilton confirmou que 9 clubes brasileiros consultaram e entre eles ele falou nominalmente que o São Paulo consultou. O problema é que a resposta do Spartak Moscou só vem em alguns dias. O Spartak não definiu se venderá, se continuará com o jogador ou se aceitará empréstimo. Se aceitar empréstimo para o Brasil, o São Paulo passa a ser um dos favoritos. Então, a prioridade tem que ser um centroavante, eu acho que um centroavante não, um atacante de lado do campo. O lateral direito é importante por conta da situação do Regis e a possibilidade do Militão ir embora. E eu, entre contratar um volante e um meia, eu contrataria um meia. Ao que parece, o São Paulo quer um volante. E eu não sei pra quê, porque você já tem Jusilei, você tem Petros, você tem Hudson e tem o Lisieiro que, pra mim, precisa jogar, precisa ter mais minutos. Não entendo porque do Pra mim, desses nomes, ainda o Petros é a quarta opção, é a última. Eu vou de Jusilei e Hudson. Depois, se der alguma coisa, o jogo contra o Palmeiras ficou muito claro isso. Deu alguma coisa, você entra com o Lisieiro. Saiu machucado. Sim. E entrou o Petros e o Petros E não acabou tá na o mesma jogo, sintonia. mudou a cara do jogo completamente. Alguns erros que mudam a cara do jogo. E não entendo realmente. É como se o São Paulo agora falasse que fosse contratar um zagueiro. Eu ia falar, pra quê? Não vejo, mesmo que o Rodrigo Caio seja vendido, esperamos que seja, por favor, vou acender minha vela, mas não vejo pra que contratar nem zagueiro nem volante, teria de ser um meia mesmo. Tem uma coisa legal que enfim, eu vejo uma linha de planejamento da diretoria. O São Paulo não compra o Marcos Guilherme porque entende que 3 milhões de euros por 50% ele não vale. Que eventualmente 2 milhões de euros até daria para fazer negócio. O Marcos Guilherme hoje já é do time do Fábio Carille lá no mundo árabe. O Valdívia eu já expliquei, tem a parte de disposição, é um cara aguerrido como o São Paulo quer e custava caro, 250 mil reais. Ele não estava tão fechado com o grupo, porque eu vejo o grupo muito unido. Tem um pouco disso, mas tem também o custo dos 250 mil. Os 2 próximos passos do São Paulo planejados são venda do Rodrigo Caio, o São Paulo quer 15 milhões de euros e a venda do Cueva, sem valor definido. Mas o São Paulo imagina que vai fazer muito dinheiro com esses 2. Então vai utilizar uma parte da venda desses 2 para equacionar as contas, para pagar dívidas que já venceram, e a outra parte para buscar 3 ou 4 reforços. Então tem o lateral, tem o volante, tem um atacante de lado de campo, e aí essa outra posição vai depender das oportunidades do mercado. E, bom, o Carneiro agora para depois da Copa. Depois da Copa. Mas você sabe se Esperamos, né? logo depois da Copa, tem mais um tempinho, porque ainda estava se recuperando, parecia que ia vir antes da Copa. Na terça-feira a gente depois. até entrevistou o Aguirre e eu perguntei, foi uma das minhas perguntas. E o Aguirre? E o Carneiro? E ele falou, a gente já sabia que corria um risco quando contratou, que talvez não fosse tão rápido. Semestre. Mas para volta da Copa, certamente ele vai estar à disposição. Esse é o planejamento do São Paulo. Vamos ver se vai dar certo, né? E também eu acho, só olhando aqui, pense comigo, que é uma questão até de paciência, porque o jogador volta, aí tem ritmo de jogo, tem entrosamento em campo, porque entrosar no vestiário é uma coisa, entrosamento em campo é outra, você já prevê o que o cara vai fazer só de olhar, porque eu acho que o Everton e o Nenê já tem isso, o Diego Souza olha pro Nenê e já meio que sabe o que ele vai fazer. Quanto tempo que eu não vi isso no São Paulo? O próprio Diego Souza, quando o Everton dá, acho que a primeira assistência pro Diego Souza, ele fala que gostava do futebol do Everton já no Flamengo, que o Diego Souza gosta dessa bola cruzada no meio da área. Já se conheciam nesse E ontem, no sentido. segundo gol do São Paulo, o Everton busca o Diego Souza, né? A bola volta, ele acha o Nenê sozinho na área, e aí o São Paulo faz o segundo gol. Tem que perguntar, te deu orgulho? Porra, deu um orgulho, mas eu vou falar aqui. Eu coloquei o Diego Souza no Cartola. Pronto. Quando o Nenê fez os 2 gols e o Everton fez o terceiro, eu falei, eu sou muito ruim no Cartola, vou parar de jogar isso, porque não dá pra você ver seu time ganhar de 3-0 e lembrar que você não colocou nenhum dos 2 no Cartola. Não dá. Eu acho que o problema é você no Cartola. eu parei. Olha ele vermelho. Fiquei vermelho, fiquei tímido agora. O problema é você no Cartola, eu continuo orgulhosa do São Eu também, Paulo. não, o São Paulo tá dando orgulho pra gente e o São Paulo acho que tá numa posição possível ali que a gente poderia chegar com os jogos que a gente fez, porque na volta agora da Copa do Mundo vem 4 pedreiraças, né? Era isso que eu ia falar agora, como está a sua preocupação para esse retorno. Tô preocupado, acho que o São Paulo pode fazer frente com os times, mas Flamengo fora de casa, Corinthians em casa, Grêmio e Cruzeiro fora vão ser jogos O difíceis. Flamengo lá vale 6 pontos se E realmente se a gente quiser ficar numa briga, ganhar 2 desses 4 jogos, eu acho que já tá muito bom.
De repente um empatezinho Clássico fora de em casa casa. com o Cruzeiro, um empatezinho com o 6 Grêmio fora. pontos é ótimo. Ótimo. 5 pontos é bom também, porque você fez uma vitória eventualmente em casa, mas Sim. 2 empates. E não é impossível, porque o São Paulo não perdeu em casa até agora. Pode Contra o empatar. Corinthians dá pra imaginar uma vitória com o Osmar Loss, que ainda não vingou o time do Corinthians. Mas contra o Flamengo fora acho que é o jogo mais difícil. Ah, imagina uma vitória pra lavar a alma que a gente Porra. merece nesse clássico. Ganhamos deles esse ano em casa também, né? É, no Paulista. No Paulista. É assim, Laila, o momento do São Paulo é muito melhor do que nos outros anos. E as perspectivas são de melhora mesmo. Só acho que o torcedor não deve se iludir, ou talvez não deveria se iludir com um título, com esse tipo de coisa. A tabela do São Paulo foi uma tabela mais fácil do que dos adversários. É por isso que o São Paulo vai pegar 4 pedreiras em sequência. Porque não pegou esses 4 adversários difíceis. Quer uma prova disso? São Paulo tem 6 vitórias. Nenhuma dessas 6 vitórias foi contra adversários que vão brigar sequer por Libertadores. O Santos talvez seja o de mais nome, o Santos briga lá embaixo, na parte de baixo da tabela. De qualquer maneira, o São Paulo fez uma pontuação que precisava. Então, não estou tirando o mérito, eu estou só relativizando que a tabela mais difícil é nessa reta final do primeiro turno, Sim. assim como vai ser no segundo turno. Então, sonhar com um título no Brasileiro eu ainda acho precipitado. Eu acho que o objetivo do São Paulo no Brasileiro é tentar terminar bem, tentar terminar com uma vaga na Libertadores e brigar pelo título da Sul-Americana, que é algo É real, a cara do é São algo Paulo. possível e daria imagina o São Paulo terminar um ano, depois de anos brigando contra o No rebaixamento, G4 e campeão no sul-americano. G4 classificado para Libertadores e com um título internacional. Não, Acho eu que me esse seria, arrepiei, não acho deu que pra esse seria o mostrar, mas- sonho. Acho que a meta ousada, o que o São Paulo... Não sei nem se é ousada, a meta plausível, embora não seja fácil. Acho que são esses 2 pontos. Se continuar entrosado e ida, mas assim, é bom relembrar da paciência do torcedor, porque eu vejo que tem gente ainda falando muito mal do Aguirre e tudo mais. Mas existe uma evolução que a gente não pode ignorar. Claro que tem que haver uma cobrança, uma coisa inteligente, mas existe essa evolução. Só que pro torcedor, Jorge, quando a gente vê o São Paulo lá em cima do G4, o Nenê desse jeito, é a mesma coisa que falar de Calheri na janela. Sim, sim. Existe uma ilusão. É O São natural. Paulo estava acostumado há uns anos atrás de brigar sempre na parte de cima do Campeonato Brasileiro. E agora a gente está relembrando isso depois de muitos anos, né? Primeiro clube do Brasil A somar 1000 pontos no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Acordei com essa notícia, não tinha como não ficar super feliz. Chupa antes. Eu tive que. Ó, não tem Não, como. uma notícia Eu muito lutei boa. contra o rebaixamento ano passado. Qualquer coisa pra mim agora Mas eu isso tô aí é tudo reflexo iludido. das campanhas antigas, né? Porque dos últimos Sim. anos o São Paulo disputou É, o Campeonato ganhava com Brasileiro rodada nivelado por de baixo. antecedência, acumulou ponto. E o fato de não ter caído também ajuda, porque o São Paulo se disputou mantém na todos primeira os anos divisão. Como o programa se chama Corneta, acho que também cabe uma cornetadinha básica e a minha corneta vai pro Vai lá. Sidão. Eu ia falar a mesma coisa. Não acho, Vai lá. não acho que o Sidão seja goleiro pro São Paulo. E eu digo isso até com uma dor no coração, porque o Sidão é um cara sensacional, tem uma história de vida espetacular, de um cara que começou num grande clube, no Corinthians, na base, não aproveitou as oportunidades, se perdeu na balada, nas coisas da noite, abandonou o futebol, ou melhor, o futebol abandonou ele, e aí ele ressurge depois no momento em que ele era segurança de rua, sabe esse segurança de moto de rua? Aí surge, ele encontra com um cara que eu conhecia, por que não tá jogando? Desisti, vai fazer um teste num clube pequeno, e assim, com muita dificuldade, que ele chega com 35 anos de idade no São Paulo, tem a primeira grande chance da vida dele. O problema é que ele ainda comete falhas que pra mim são técnicas, são de falta de formação. E juntou com a insegurança dele. A torcida não confia vai da nele. torcida. E apesar, ele fez boas defesas ontem contra o Mas Vitória. mas faz entender Caio, um rebote. mas Caio, Palma pro meio da ele área. faz as boas, ele faz defesas difíceis. Sim. Só que o grande goleiro não pode viver só da defesa difícil. Exato. Ele precisa também da bola fácil. Claro. E aí que eu acho que pega a insegurança do torcedor. Porque a bola fácil, que é aquela tranquila, o torcedor fica aflito, fica incomodado. Eu não sei, eu pensaria na possibilidade de efetivar o Jean aproveitando essa pausa para a Copa. E pensaria até na possibilidade de eventualmente de contratar um goleiro. O Rafael Cabral está no mercado. Tem o Lucas Perry na base também, que o torcedor fala bastante. Mas ainda não acho que tem o torcedor fala oportunidade. sem ter visto, né? Fala sem Ou ter tendo visto muito exatamente. pouco. Eu, como torcedor da Portuguesa, eu vi a Copa Paulista muito no ano passado e o São Paulo, Portuguesa enfrentou o São Paulo 2 vezes. Não gostei do Lucas Perry em nenhum dos 2 Vou jogos. ter que abrir um parênteses aqui, porque todo vídeo tem o Jorge torce pro São Paulo, o Jorge torce pro São Paulo, eu nunca comento. Mas agora que ele falou, ele é torcedor Portuguesa. da Portuguesa, mas cobre muito bem com excelência o São Paulo. Pode E continuar. aí tem só uma informação a respeito do Jean. Eu acho que não tem nada a ver com a situação dele de ser reserva, mas é só um bastidor importante. Quando o São Paulo compra o Jean, o São Paulo paga 6 milhões de reais ao Bahia, tá?
Outros 4 milhões Produtividade. ficam atrelados à produtividade, o que é algo absolutamente normal. O David Neres foi vendido assim, o São Paulo faz quando compra e faz quando vende. Como é que se dão esses 4 milhões? Como é que o São Paulo terá de pagar o Bahia 4 milhões? Se o Jean, até julho do ano que vem, tiver 70% de jogos pelo São Paulo, aí o São Paulo tem que pagar esses 4 milhões. Hoje, ele só tem 16% dos jogos. Tá bem longe. Tá bem disso. longe. Ele precisaria virar titular absoluto a partir da volta da pausa para a Copa e jogar quase todas as partidas para que na metade do ano que vem ele tenha de pagar. Perguntei pro Aguirre se ele sabia dessa história, se isso mudaria a escalação dele. O Aguirre falou que não tinha a mínima ideia disso, que eu que estava dando essa informação para ele e que ele nunca vai se deixar levar por conta dessas situações É contratuais. muito bom você ter tocado nisso, porque existe uma boataria aí no meio, sei lá, uma teoria da conspiração dos jogadores, dos torcedores de falar que o São Paulo não queria colocar o Jean e mantinha o Sidão pra não pagar os 4 milhões. Mas vocês acham, vamos parar pra raciocinar, que o São Paulo não tem prazer de pagar 4 milhões se o cara tá fechando o gol? E o Se Jean, o cara quando foi resolver- titular, também falhou contra o São Caetano, mostrou um pouco de segurança, um cara jovem. O que é ainda não tá normal pronto, pra normal, idade dele. Com certeza. também. Eu prefiro apostar num cara jovem do que apostar num cara Que já é velho, que já é tem veterano futuro. e continua falhando, entendeu, Laila? Se eu sou a Aguirre, eu aproveitaria a parada da Copa para trabalhar com o Jean. Você iria pro de Jean, então. Iria de Jean. E o olhar clínico de quem tá de fora, porque às vezes a gente tá emocionalmente envolvido, E você? né? Mas eu também iria de Jean, daria uma chance pra Daria ele. uma chance porque o Gia sai do time quando ele falha contra o São Caetano. O Sidão falha jogos seguidos e não sai. Exato. Eu acho que, Isso, tipo acho que tá tênis, certo continua o Diego Aguirre capitano. manter ele pra blindar o jogador. Porque se ele falha e sai, a torcida aí vai cair matando mesmo. Mas Sim. já tá na hora de dar uma revezada, né? Pelo menos dar uma Você oportunidade. foi pro contra o Jean. Inter no estádio? Fui contra o Inter e teve uma bola. Por que não ganhou? Jogou Porque o Nenê não jogou, né? Por isso que não ganhou. Ele estava lá. Justamente por isso. Você tava, Lela, no 0x0? Ó, você não começa não. Você tá. não Também vem, não. tava, né? Tava, né? Então acho que é a dupla aqui. Melhor eu ir em um, você em outro. Vamos fazer o seguinte. Aí a gente vê quem ganha. Se No eu ganhar clássico quando eu for, vou e você mais. não vai. Não, Aí contrário. é o que. Não, Ao peraí. contrário, No clássico eu contrário. vou, você não vai. Como Não, assim? eu quero no clássico. Ó, vocês colocam aí no comentário quem é que vai no clássico, eu ou o Caio. Vou escolher você, óbvio. Mas vamos lá, contra o Inter tiveram alguns lances, principalmente ali na hora que eu tava no camarote, na hora que eu fiquei atrás do gol e o Sidão tava no meu gol, aí você consegue ver exatamente a insegurança da pessoa quando a bola se aproxima, ele em vários momentos ou adiantado ou fora de posição. E você esse fala, jogo "Nossa, contra o Sidão." Inter, as falhas dele foram escancaradas porque do outro lado tinha o Danilo Fernandes, que é um puta de um goleiro, né? Que fez 2 grandes defesas e os torcedores ficam, porra. E era um jogo muito truncado. Então era um jogo Foi um que 0x0 que o tava São ali. Paulo acho que teve mais chances de vencer, mas também as bolas que chegaram no gol do São Paulo foram mais perigosas porque o Sidão tava no gol. Você usou o exemplo do Inter, isso vale para vários clubes. Pra vários. Vários clubes brasileiros têm um primeiro e um segundo goleiros muito bons. Palmeiras, o Inter por tem o exemplo. Marcelo Lomba, que é reserva e teve o contrato renovado. O Palmeiras tem 3 goleiros, Corinthians tem 2. O Santos com o Vladimir, dá para dizer que é um bom segundo goleiro. E o pro São Paulo não tem Vanderlei. nenhum goleiro consagrado, né? E o São Paulo com essa dificuldade tremenda, desde a saída do Rogério. Uma segunda opção e não correr o risco de entregar um campeonato ou de entregar um G4 porque o gol não tá segurando. Agora que o time tá fechando. E o Sidão, além de ser inseguro no gol, nas defesas, ele também é inseguro na saída de bola, né? Às vezes ele dá umas quebradas que, pelo amor de Deus, vai direto pra lateral. Completamente inseguro em tudo Demais, que ele faz. demais. Mas eu gosto dele, igual o Jorge falou, assisti algumas entrevistas dele, parece ser um baita Então, cara, tenho um baita admiração ser na humano. pessoa, Sim. que torcia pra ele dar certo. O problema é que ser um cara gente boa não ganha nada, né? Infelizmente. Gente boa faz igual o Petros, vai pro Exatamente. vestiário, fecha tem o que, grupo. tem que ser titular um cara que tá preparado pra defender os gols, a meta do São Paulo, né? Porque São Paulo é time grande e não dá pra se contentar com pouco. Pessoal, lá no SPFC.net a gente voltou com bola cheia, bola murcha, todo pós-jogo. Agora a gente tem o André Brant, tem mais um outro colunista, um colaborador que também vai entrar depois da Copa, sempre escrevendo após a rodada, após o jogo, quem é o bola cheia, bola murcha na rodada. Por que eu tô explicando isso? Porque quando a gente coloca lá a coluna da pessoa, as pessoas falam, nossa, o SPFC.net deu bola murcha pra fulano de tal. Não, o que a gente tá propondo é o debate, que vocês vão lá no comentário e falar, eu discordo, eu concordo por causa disso e tal. É o debate igual aqui no Corneta. Não significa porque futebol é ponto de vista. Então aqui, o André Brant, ele deu bola cheia pro Everton, pro Nenê e pro Araruna. Eu colocaria o Hudson também. Tanto o Hudson quanto o Jusilei, mas acho que mais o Hudson, porque o cara, além de dar uma consistência defensiva boa, ele apareceu no ataque ontem, eu gostei bastante do Hudson. E acho Ele que tá fazendo uma transição, sim, né? com certeza. Eu acho que Nenê e Everton não tem o que falar, né? Autores dos gols, em boa fase. E acho que Araruna também é bom destacar, porque ele vinha jogando como ala ali e a torcida não tava gostando dele
jogando como atacante, como ponta, porque não é a função dele. Eu acho que ele foi bem ontem como lateral, de repente, se faltar um lateral, Chegou pra coloca o resolver, Araruna. ainda mais naquilo que tava dando desespero pra Exatamente, gente, tudo junto no mesmo dia, o Regis é suspenso, a gente fala, nossa, Militão não joga. concordou também com os nomes, adicionaria Gênero alguém? legal, tá perfeito. O bola murcha do André já é mais... Polêmico. Ele colocou o bola murcha Sidão, ok? Justo. Jusilei e Reinaldo. Jusilei eu não concordo. Você colocaria no bola Colocaria cheia? no bola cheia, agora o Reinaldo eu também não colocaria como bola murcha, apesar de eu achar que o Reinaldo ele apoia bastante, mas na hora de voltar ele deixa um espaço muito grande na lateral, mas não colocaria como bola murcha, ainda mais numa vitória de 3-0, ter 3 bola murcha é meio incoerente, porque o time jogou bem, foi intenso e acho que só discordo. Isso é desse muito nome. do Reinaldo, né? Embora ele tenha melhorado pra fazer até o arroz e feijão, mas isso é muito do Reinaldo. Do Reinaldo mesmo, eu tava lembrando, eu tinha que comentar isso por alto. Que o Reinaldo ele é uma das pessoas que ele chuta a gol sempre que pode. Chuta às vezes meio mal, você fala, caramba, onde vai essa bola? Ele cruza mas toda ele a bola tenta, também. ele tenta. Isso daí mostra uma melhora dele nesse O retorno. que chama atenção, Laila, é ter 3 bolas murchas num time que vence por 3-0. É isso que pro torcedor deve soar meio esquisito. Talvez mais bola cheia do que bola murcha. Acho que o Sidão merece o bola murcha. E acho que pela expulsão, o Lucas Fernandes também... Que não fazia um mau jogo, né? Mas ganha de 3-0, 6 expulso. E aí até a cabeça, né? No lugar, pra não deixar o time com um a menos, pra não ficar fora do próximo jogo. Exato, ele tá buscando lutando por espaço dele. Sim. Então até pelo cartão, mais uma advertência, ele poderia estar nessa bola murcha. Bola murcha mesmo foi o juiz, né? Da partida Então, isso de que eu ia ontem. falar agora. Essa arbitragem também de ontem tava... Eu queria entender até agora por que ele expulsa o Iago e dá cartão amarelo pro Nenê. Sim, que sofre a falta. O que você achou É que desse na pênalti? teoria, Esse pênalti, essa expulsão. na teoria o juiz viu uma disputa mais forte do que o normal e aí viu um tapa do Iago. Que não houve, o Iago né? tentou dar um tapa, mas o tapa não acertou. Então no máximo um cartão amarelo pro Iago e nada pro Nenê. O Nenê dentro do campo acabou falando que era lance para amarelo. Vida que segue. É quem somos nós Você pra acha que isso reclamar, mudou a né? cara do jogo? Mudou Que é a cara o do psicológico do jogo. Vitória na Mas eu hora. também acho que o São Paulo venceria, mesmo com O São Paulo já tinha vencia futebol por pra 1-0 vencer. quando o cara é expulso, o Vitória se perdeu. O jogo acabou. O Acabou ali. psicológico acabou ali, sim. Mas já tinha futebol pra vencer. Que fique claro, tudo bem. tinha O futebol. time foi intenso durante os 90 minutos, isso que foi importante. Caio, deixa o seu tchau. Galera, vou me despedindo aqui, espero que nos próximos vídeos a gente venha falar novas coisas boas, novas vitórias do São Paulo. Agora a janela vai abrir. Que quando eu aquelas for no estádio o time especulações. vence, e quando ela for o time não vence, é pra vocês verem que o problema não sou eu. Respondam sobre o clássico, pelo amor de Deus, que eu quero muito. Vamos assistir essa ir. Copa do Mundo torcendo pro nosso Brasil ser campeão também. Imagina um Hexa e um Hepta no mesmo ano. Bom, não sou muito da Copa do Mundo. Jorge, obrigada mais uma vez. Obrigado, Chico, eu estou à disposição. Opa, obrigada. Gente, até semana que vem, mais um Corneta pra vocês. E agora vocês já sabem, vai entrar a Copa do Mundo, logo logo abre a janela, especulações, enfim, vamos ver o que São Paulo vai aprontar aí de novela nessa janela de transferências. Beijo pra todo Valeu. mundo.